Fala, nação tricolor, tudo beleza? Bruno Queiroz na área, chegando com mais um conteúdo para você, torcedor do Bahia, dessa vez trazendo a análise de Jailson Baraúna a respeito do empate do Tricolor de Aço lá na Vila Belmiro. Bahia que foi jogar fora de casa pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro e saiu com um ponto lá em Santos. Vamos ver aqui o que é que disse Baraúna a respeito de, para mim, um empate onde o Bahia se mostrou ser um time bobo, né? O Bahia lembrou o Bahia dos velhos tempos para mim, né? Onde a gente parece que fazer o gol faz mal à equipe. Essa foi a sensação. Fazer gol fez mal ao Bahia nesse jogo. O Bahia que começou desatento, logo corrigiu, né? Começou bem a partida, depois dessa desatenção repentina no início do jogo, 1-2 minutos. Mas assim, depois do gol, o Bahia permitiu que o Santos gostasse do jogo e foi uma permissão gradativa, assim como eu vi acontecer no primeiro Bavi da final contra o Vitória, onde o Bahia permitiu que o Vitória começasse a gostar do jogo, só que assim a diferença. Vitória não tinha um elenco de qualidade para poder assustar o Bahia na Fonte Nova, tanto é que não conseguiram, né, fazer com que o goleiro do Bahia fizesse uma única defesa. Mas a equipe do Santos não. A equipe do Santos jogando na sua casa, com o apoio do seu torcedor e com a equipe minimamente qualificada, conseguiu virar o jogo para cima do Bahia por conta da permissão do Bahia em deixar o adversário gostar e dominar a partida. É algo que, para mim, Rogério Ceni precisa corrigir e fazer com que esse time se torne um time letal. Mas vamos ver aqui o que é que disse Jailson Baraúna. Mas antes de começar, eu te peço encarecidamente like, comentário, e se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, faça parte da nossa família, beleza? Agora, sem mais delongas, vamos ver aqui o que é que disse Baraúna a respeito de Bahia 2, Santos 2. Uma história que poderia ser contada de diversas formas. Uma história que poderia ter vários desfechos de acordo com o que fizessem os atletas. Uma escalação que surpreendeu e priorizou a recuperação de alguns atletas, principalmente os mais desgastados. Técnico Rogério Ceni trouxe Ronaldo novamente ao gol, Gilberto ao invés de Arias na lateral direita, David Duarte, Ramos Mingo e Iago Borducci, o meio de campo de Caio Alexandre, Eric, Luciano Juba, um ataque de Nestor, Ademir e William José. Grande detalhe é que nessa escalação, que aparentemente a gente poderia gostar ou não de uma ou outra peça, a gente entendeu que o Bahia não teria tanta posse, o Bahia faria um jogo mais precavido, um jogo mais seguro e teria as oportunidades. O grande detalhe, torcedor, é que mesmo não tendo a posse de bola, as principais chances de ganhar o jogo em seu primeiro tempo, mais uma vez, estiveram com o Bahia. E mais uma vez, novamente, sempre, o Bahia volta a repetir os erros que lhe têm sido peculiares. Quais são eles? Cria, tem volume, tem as oportunidades e não mata, não define. O Eric teve 3 chances de matar o jogo, fez 1-0, botou uma na trave, teve uma outra chance. Outros jogadores tiveram oportunidade. O William José era só rolar no Ademir, chuta e o Brazão defende. O William José de novo tem uma nova chance e desperdiça, e essa foi a tônica do primeiro tempo. A surpresa ficou por conta do Luciano Juba, jogando como há muito tempo vem se pedindo, que ele possa jogar em uma segunda linha, que ele possa estar na zona de construção e bem mais próximo ao gol. Só que o que mais nos surpreendeu foi a quantidade de passes que, mesmo tendo Eric com capacidade de passe, Nestor com capacidade de passe, Caio Alexandre, esse nem se fala, é o maestro, é o condutor do Bahia, principalmente nas ações de início de jogada. E Juba, esse time errou muitas vezes, permitiu ao Santos o contra-ataque, permitiu ao Santos ter jogadas que poderiam lhe dar a capacidade de definir
empatar e virar. Porém, no primeiro tempo, isso não aconteceu. Muito pelo contrário. O Bahia não só abre o marcador, como teve também a oportunidade de fazer o segundo, de fazer o terceiro. Mas como a gente vem batendo nessa tecla, torcedor vem criticando e vem falando. O Bahia cria, o Bahia tem volume, o Bahia tem as chances, mas desperdiça uma após a outra, uma após a outra. E o primeiro tempo, que foi bom pelo 1-0, poderia ter sido muito melhor, mas muito melhor se tivesse feito o 2-0, se tivesse feito o 3-0, se tivesse feito com que o jogo se tornasse fácil para ele, Bahia. O Bahia precisa entender que nem todo mundo vai permitir que ele crie. O Bahia precisa entender que nem todo mundo vai lhe dar os espaços para ele trocar passes, flutuar, transitar no ataque, fazer inversão, driblar para cá, driblar para lá. O Bahia precisa entender que por muitas vezes o mais interessante vai ser não ter a posse de bola, não ter a condição de estar com a bola o tempo todo, mas de quando estiver com ela, tomar as melhores decisões. Decisões essas que o levem a vencer os seus jogos. De nada adianta domínio, de nada adianta você ter um volume gigantesco de oportunidades criadas se você não as efetiva, se você não mata o jogo. O Bahia careceu e carece dessa decisão. Vem o segundo tempo. E aí, o técnico do Santos, o Pedro Caixinha, faz duas principais alterações. A entrada do Tassiano e Soteldo, que mudam logo de cara a tônica do jogo, enquanto o Bahia, como forma de antídoto, forma de resposta, traz o Eric Pulga, o Eric Pulga. E aí é que veio o X da questão. Esperava um Bahia com Ademir, o William José e Pulga, um Bahia mais efetivo no ataque e um Santos também querendo efetividade. Um jogo aberto, um jogo franco. Isso aconteceu pelo Santos, mas não aconteceu pelo Bahia. As bolas que todos esperavam que chegariam com muito mais qualidade técnica para os jogadores de frente do tricolor, acabaram não chegando, acabaram não encontrando esses atletas. E o Bahia claudicou, permitiu o empate na lei do ex, o Tassiano, num vacilo do Gilberto, que ao invés de dar um bico na bola, que dá um lençolzinho, um toquinho, não, é bico na bola, é jogar sério, é jogar para fazer a diferença. Não fez, sofreu o gol. E logo depois de um bom tempo, em um vacilo da zaga, Jean Lucas fica torcendo para o Diego Pituca errar. Diego Pituca não erra e senta-lhe a muzenza 2-1 para o Santos. Parecia perdido. Parecia que o Bahia não ia chegar a lugar nenhum. E o Bahia já tinha colocado em campo 3 peças novas e logo depois mais uma. Quais foram as 3 peças? Colocou o Kaique, colocou o Jean Lucas, que eu já citei, e colocou o Cauli. Tudo isso para ter de volta o domínio do meio de campo, a posse da bola e efetivamente começar a criar ações que pudessem lhe dar a condição de empatar o jogo, de quem sabe até virar o jogo. O grande detalhe é que nesse vai e vem, o grande detalhe é que nessa grande roda gigante, o Bahia conseguiu, em uma jogada onde tem Cauli, tem Kaique, tem Gilberto, a bola chegar no Luciano Juba fazer o drible e fazer aquilo que a gente espera dele, o domínio efetivo da bola e simplesmente fazer o gol que deu o empate, decretou o empate pro tricolor. Tá aí, galerinha. Essa foi a análise do nosso querido Jailson Baraúna. Destacar alguns jogadores aqui. Gilberto. Já é um terceiro, quarto jogo na temporada que a gente reclama de brincadeiras aqui por parte desse jogador. É um bom jogador, um ótimo jogador, mas pelo amor de Deus, essas brincadeiras têm custado caro, meu amigo. William José. Se eu sou o Rogério Ceni, eu afasto o William José do grupo até ele melhorar seu condicionamento físico. Não tem como. Ele precisa
treinar separado, não sei como resolver para esse cara entrar em forma, porque eu sei da capacidade que o William José tem, mas o que ele tem entregado no Bahia é assim, vergonhoso. E assim, tem gols que não dá pra perder. Tem gols que um centroavante não pode perder. O zagueiro pode ter dado a vida, mas um centroavante de respeito não pode perder esse tipo de gol. Então, assim, pelo amor de Deus. E Juba, você é craque de bola. Você é craque de bola. Só isso que eu tenho pra dizer de você. Você é craque de bola. Ademir, palmas pela partida que fez. Eric Pulga entrou novamente bem. Cauli é aquela mesma coisa, me dá sono. Eu tô com sono aqui, eu vou dormir falando de Cauli, porque é exatamente isso que ele é. Um cara sem vontade, se esconde do jogo, não tem tesão, falta tesão nele. Infelizmente, a verdade precisa ser dita. Cauli não tem tesão mais em jogar futebol. Enfim, esperar que a gente possa ir lá no Uruguai e ser um time maduro, um time letal. Porque o que a gente viu hoje em Santos foi um time que tinha o triunfo nas mãos e deixou o Santos gostar do jogo. Essa é a minha opinião. Se você gostou do conteúdo, já sabe o que fazer. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa as notificações. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!